hoje. Falar de química orgânica. Vamos finalizar, né? Que aí vem a parte de isomeria. Isomeria geométrica. Isso aqui, assim que terminar a aula, eu já vou postar lá para vocês, tá? Para vocês estudarem também. Tá? Então, eu tenho isomeria geométrica ou cis e trans. Também tem o Z e o E. A gente vai falar um pouquinho disso. Tem gente que confunde, assim, não é muito comum, não. Normalmente aparece cis e trans. Tá? Normalmente aparece cis e trans. Primeira coisa. Olha lá. Quando é que eu tenho isômero cis? Quando eu tenho ligantes iguais, eles estão no mesmo lado do plano. E o trans, eles vão estar em lados opostos, tá? Então, se os maiores grupos estiverem do mesmo lado, é o cis. Se estiverem em lados opostos, é o trans. Quando é que isso acontece? Olha lá, primeiro caso, carbono com dupla. Importante, tá? Isso aqui tem que ser uma cadeia aberta, não pode ser cadeia fechada, senão eu não consigo ter a isomeria, tá? Se for cadeia cíclica, só vale ligações simples, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. Quando é que isso acontece? R1, R2, R3 e R4. Fica esperto. Você tem que olhar os carbonos de hibridação sp2, tá? Os carbonos de hibridação sp2. Ah, ligação simples, não interessa, cara. Olha para isso aqui, olha para os carbonos da dupla. R1 e R2, compara. R1 obrigatoriamente tem que ser diferente de R2. R1 tem que ser diferente de R2. E no outro carbono? O R3, no mesmo carbono, isso aqui a galera confunde muito. O R3, ele tem que ser diferente de R4. Então, ó, R1 tem que ser diferente de R2. No outro carbono, R3, diferente de R4. É isso que você tem que analisar, tá? É o que está acontecendo, quais são os radicais que estão rolando no mesmo carbono. R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Se acontecer isso, composto com dupla, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4, então aqui eu tenho a isomeria geométrica. Por que isso acontece em carbonos com dupla? Olha para cá, volta para mim aqui. O que acontece, galera? Por que isso acontece em carbonos com dupla? Você vai ter que analisar o seguinte, tá? Vocês estão conseguindo me ver ou está muito claro ali atrás? Dá para ver? Dá para ver. Beleza. Você vai imaginar o seguinte, você vai imaginar aqui duas maçãs, tá? Eu acho legal esse exemplo aqui da maçã que fica mais fácil. Imagina que você tem duas maçãs e essas maçãs são os carbonos, tá? Aí tem uma ligação simples, tá? Então você vai imaginar que você vai prender essas duas maçãs com um palito de churrasco. Pensa só, eu consigo girar essas maçãs com um palito só? Consigo, tá? Então, é uma ligação simples entre carbonos. Então, existe rotação aqui, tá? Se for ligação simples. Agora, se eu colocar dois palitos, pensa, se eu colocar dois palitos prendendo aqui, eu consigo girar as maçãs? Não mais, tá? Com essa ligação dupla aqui, eu não consigo mais ter a rotação, tá? Não tem mais a rotação. Então, galera, por que tem que ser ligação dupla? Para que não ocorra rotação nos átomos de carbono, tá? Não pode ter essa rotaçãozinha aqui, tá? Primeira coisa é essa. Aí depois, volta lá. Cara, meu computador tá lerdo. Mais lerdo que eu. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Vamos lá. O que acontece, galera? Olha lá. Tem que ter essa dupla para não ter rotação de carbono. Então, esses radicais eles ficam fixos. Então, eu consigo comparar. Então, você vai comparar sempre, ó, R1 com R2, R3 com R4. Tem que ser diferente. R1 pode ser igual a R3? Pode. R1 pode ser igual a R4? Pode. O que não pode é no mesmo carbono
eu ter radicais iguais. Isso é condição de existência para a isomeria geométrica, tá? Bom, então olha lá. Aqui eu peguei um exemplo, tá? Eu tenho aqui, ó, o but2eno. Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui a metila, aqui, e aqui embaixo a metila, hidrogênio, hidrogênio. O que acontece? R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Não tem rotação do carbono, então do jeito que esses radicais estão, eles vão ficar. Então esse isômero aqui, como eu tenho lados opostos dos mesmos grupos, olha lá, se liga. Como eu tenho lados opostos dos mesmos grupos, então ele é chamado de isômero trans. Estão em lados opostos. E se estivessem do mesmo lado os maiores grupos, aí seria o isômero cis, tá? Ou seja, se eu tivesse o CH3 aqui e o CH3 aqui, no lugar desse hidrogênio, invertendo essas posições, os maiores grupos estariam do mesmo lado. Aí seria o cis. Nesse caso, como eu tenho os maiores grupos em lados opostos, esse aqui vai ser o isômero trans, tá? Então, galera, tem um macetezinho, né? Você vai pensar o seguinte, olha os maiores grupos. Os maiores grupos. Se estiver do mesmo lado, é o isômero cis, tá? Se não estiver, aí é o isômero trans, tá? Então, ó, se estiver do mesmo lado, os maiores grupos, isômero cis. Se não estiver, é o isômero trans, lado oposto, lado transverso. Tudo bem, galera, até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta dessa parte de isomeria geométrica? Bem tranquilo, né? Olha aqui. O que está acontecendo aqui? Eu tenho, ó, o cloro e o bromo, tá? Eles são maiores que o hidrogênio. O hidrogênio só tem uma camadinha só, número atômico baixo, tá? Então, os maiores grupos estão do mesmo lado, isômero cis. Lados opostos é o isômero trans, tá? Então, olha só, tem também a isomeria Z e E, tá? O que acontece? Você vai analisar o seguinte, o Z é de uma palavra alemã lá, que significa juntos, tá? Então, olha só, mesmo plano, mesmo lado, o que acontece? O Z, você vai relacionar o número atômico dos átomos que estão ligados, ou a massa atômica do radical, tá? Se estiver do mesmo lado, é chamado de isômero cis, mas também pode ser o isômero Z, tá? Isômero Z. Em lados opostos, é o isômero E, beleza? Então, ó, mesmo lado é Z e lado oposto é o E. Né? Assim, tem um macetezinho, né? Que é o junto. Se tiver junto, é uma merda, eu sei. Mas ajuda a lembrar. Então, ó, não pode falar palavrão. Olha aqui. Mesmo lado é o cis, tá? Se tiver junto, é o Z. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo. Isomeria geométrica, ela é bem suave, não tem muito mistério, não. Tá? Agora, eu posso ter isso em cadeia fechada. Presta atenção em um detalhe. Olha aqui, ó. Só ligações simples. Me interessa apenas os carbonos saturados. Ah, tem uma dupla, não interessa. Então, ali não tem. Teve uma questão da UERJ que eles colocaram lá, o ciclo e uma cadeia fechada. Se tiver ligação dupla aqui, galera, eu não consigo ter dois radicais para eu comparar. Tá? Então, você vai pensar desse jeito. Olha aqui, ó. Tem que ter ligação simples, cadeia cíclica. Ó, se for cadeia aberta, né, é cadeia acíclica, então tem que ter ligação dupla, tá? Tem que ter ligação dupla entre carbonos, tem que ter carbono de hibridação sp2. No ciclo, não. No ciclo, ele tem que ter apenas ligações simples, tá? Então, olha lá. É a mesma coisa. Você compara. Se os maiores grupos estiverem do mesmo lado, é o cis. Olha aqui, ó. Esse aqui vai ser 1,2 de bromo ciclopropano. Agora, ó, esse é o cis, porque o bromo, eles estão do mesmo lado. Ah, vocês sabem o que significa isso aqui? Sabe por que aqui está pretinho e aqui está tracejado? Alguém sabe me dizer o porquê? Fala aí. É para dentro fora do plano? Isso, uma projeção. É como se eu tivesse esse pretinho saindo do seu computador e está vindo para fora, tá?
e o tracejado, ele está indo para trás do seu computador, tá? Então, funciona desse jeito, beleza? Agora, ó, tá vendo que os bromos, eles estão para trás do seu computador? Então, eles estão do mesmo lado, né? Então, esse aqui é o isômero cis. E o trans? O trans está relacionado à gordura trans também, tá? Que é quebrada a ligação dupla. Na hora que a ligação dupla volta, você tinha lá o isômero cis, você começou a produzir isômeros trans, devido à quebra da ligação pi, você montou novamente a molécula, né? Você perdeu o calor, então a ligação dupla voltou a acontecer, só que não voltou mais na forma de isômero cis, e sim de isômero trans. Por isso a gordura trans, tá? Bom, aquele óleo que já foi usado algumas vezes, então tem que ter mais cuidado, tá? Porque o óleo tem ligações duplas ali na cadeia, né? Então ele pode, na hora ser, na hora de fazer o alimento de novo, eu posso ter aumentado a concentração de isômeros trans lá dentro, e a gordura trans ela não é boa. Bom, olha o que aconteceu aqui, ó. O bromo está para trás, aqui nesse carbono, e aqui já está para frente. Agora, repara que em momento nenhum eu falei desse carbono aqui. Por que eu não falei desse carbono, o carboninho que está no topo? Alguém pode me dizer por que eu não falei dele? Eu não falei dele porque os radicais são iguais. Alcides, mas tem que estar um do lado do outro? Não necessariamente. Você compara dentro de uma estrutura, tá? Uma figura plana. Então, ó, eu tenho ali, toda vez que eu tiver um ciclo, eu tenho uma figura que vai ser plana, tá? Onde eu tenho os radicais saindo da cadeia. Né? Um quadrado, um triângulo, né? Então, um hexágono. Então, o que acontece? Se tiver duas ligações, eu vou ter aqui, ó, esse formatinho aqui, tá? Me dando dois sentidos. Aí você compara. O que tiver, ó, tem que ser diferente. Se for igual, não me interessa, tá? Aqui, ó, lados opostos, esse é o isômero trans. Trans 1,2 dibromo ciclopropano. Alguém viajou muito nisso que aconteceu aqui? Isomeria geométrica é bem tranquilo, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Que horas tem? Eu tô sem relógio aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. 11h36, tá? Olha o que aconteceu aí. Outra situação. Lembra que eu falei que era figura plana? Olha lá. Só que assim, não é esse ângulo todo aqui, né? Tem um ângulozinho aqui que vocês sabem. Tem um carbono sp3, ligações simples, então tem um ângulo de 109 graus aqui. Tá? Mas olha o que aconteceu. Estão do mesmo lado do plano. Então é o isômero cis. Está em lado oposto do plano. Então é o isômero trans. Alguma dúvida, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta de isomeria cis e trans? Bem tranquilo, né? Tem questão aí na apostila que mostra para vocês uma estrutura grande de carbono, né? Então, ele pode mostrar para vocês lá, pode perguntar para vocês, com relação a esses carbonos aqui, a isomeria geométrica, cis ou é trans? Olha só, vamos ver uma situação aqui que pode aparecer isso. Todo mundo entendeu isso aqui? Vocês querem isso aqui para vocês? Vocês querem que eu mande ou está tranquilo? Todo mundo entendeu a questão? Tranquilo, né? Agora que está na gravação aqui, é só você pesquisar lá o momento, né? Você vai ver as moléculas aí. Vou apagar aqui, tudo bem? Alguém quer que eu mande isso para vocês? Tranquilo, né? Foi. Galera, então, olha lá. Olha essa moléculazinha. Aqui. Dupla aqui. E uma dupla aqui. Beleza. Galera, então, vamos lá. Com relação a essa parte da molécula, a isomeria é cis ou é trans? O que vocês acham? Aqui. Cis ou é trans? Fala para mim, sem medo. Trans? Por que trans? Olha lá. Concorda que aqui tem o hidrogênio?
esse hidrogênio, ele está assim, ó. Beleza? E aqui eu tenho outro hidrogênio. Olha lá. O que aconteceu aqui, ó? Os maiores grupos estão em lados opostos. CH3 é maior do que o hidrogênio. Aqui eu tenho todo o radical, tá? O radical orgânico é maior que o hidrogênio. Então, os maiores grupos estão em lados opostos. Essa parte aqui é uma parte trans da molécula. E essa daqui? O que vocês acham? Cis ou trans? Cis. Vamos lá. Olha o carboninho vindo para cá. Beleza? O que vocês acham? Pode falar. Vocês estão com medo de falar e dar errado? Pode falar. Vocês acham que não tem isomeria geométrica aqui? Eu acho por causa dos hidrogênios, porque tá na posição R1 e R2. Você está certo. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Opa. Aqui você tem 2 hidrogênios. Então aqui, ó, seu pensamento está certíssimo. Eu tenho 2 radicais iguais. Então, nesse caso, eu não consigo comparar. Porque o que é o isômero cis? Os maiores grupos estão do mesmo lado. Se eu tenho 2 grupos iguais, eu não tenho maior, eu não tenho menor. Por isso que eu não posso ter isomeria quando eu tenho radicais iguais. Eu comparo sempre os maiores grupos. Tá? Como aqui eu tenho 2 radicais iguais, essa partezinha não tem isomeria. Tá? Então, essa aqui foi trans, essa aqui foi cis, beleza? E essa aqui não tinha isomeria porque eu tenho radicais iguais. Todo mundo enxergou tudo isso que eu falei? Bem tranquilo, né? A partezinha da matéria é bem suave. A gente já tem uma noção disso. Vamos lá para a isomeria óptica. Beleza, galera, isomeria óptica. Quando é que rola a isomeria óptica? Para que a molécula tenha isomeria óptica, ela tem que ter uma coisa. Que coisa é essa? Fala para mim. Ela tem que ter esse carinha aqui, ó. Carbono quiral. Carbono quiral ou assimétrico. O que é isso? Vai ser um carbono de hibridação sp3, beleza? Onde os 4 ligantes deles têm que ser diferentes, tá? Obrigatoriamente tem que ser diferente. Ou seja, a isomeria óptica, ou seja, a atividade óptica só é possível em moléculas assimétricas, não tem simetria, não tem igualdade, tá? Se não tiver nada igual, se não tiver partes iguais, se não tiver simetria, então a molécula possui atividade óptica. Isso vai acontecer em moléculas que possuem o carbono quiral. Geralmente, a molécula que possui carbono quiral. Para a gente que vai fazer vestibular, isso, geralmente você pode substituir por moléculas ou apenas moléculas que possuem carbono quiral. Tá? Bom, carbono quiral é esse carinha aqui que vai ter 4 ligantes diferentes. Tá? Então, não tem muito mistério. Carbono quiral, também conhecido como carbono assimétrico, não tem simetria, não tem igualdade. Isso aqui vai me proporcionar uma isomeria que ela é a isomeria mais difícil de identificar. Tá? Vocês sabem do período da talidomida, já foi questão de vestibular, né? O que acontecia? A talidomida, se você usasse o isômero certo no medicamento, você tinha lá um remédio eficaz para náuseas em mulheres grávidas. Mas se você usasse o isômero errado, que era o isômero óptico, se você usasse o isômero óptico errado, você teria ali uma má formação do feto. Então, assim, no Brasil isso aconteceu por alguns anos, né? E, assim, foi descoberto na Europa, né, há muito tempo atrás,
E no Brasil, cometeram o mesmo erro, assim, acho que na década de 70, 60, alguma coisa assim. E isso já tinha sido, já era conhecido na Europa muito antes disso, tá? Então, assim, negligência mesmo, a galera não liga. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Tá sempre atualizando, vendo o que está acontecendo. Hoje, com a internet, é muito mais fácil, né? Antigamente era bem mais difícil. Bom, essa isomeria aqui, os isômeros, eles são rigorosamente iguais em tudo. Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade em água, tudo igual. Massa molar, tudo igual, tudo igual, tudo igual. A fórmula molecular e massa molar é sempre igual, né? Mas eles vão fazer uma coisinha diferente. A principal diferença neles vai ser na parte de reação, principalmente na reação dentro de um organismo, tá? Por isso que o medicamento, quando você usa o isômero certo ou o isômero errado, ele tem um efeito assim que pode ser muito bom ou um efeito que ele pode ser devastador, tá? Então, assim, só existe uma forma de você identificar, existe mais uma, né? A gente não vê no nível médio, mas existe uma forma, né, que a gente consegue identificar a isomeria óptica, né, se eu tenho um isômero certo ou isômero errado, ou se eu tenho um isômero tal ou outro isômero, tá? Que é através da luz polarizada, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas olha só, os isômeros, a gente tem o seguinte, olha lá, se liga, eu tenho aqui o carbono quiral, essa moléculazinha aqui, o butano-2-ol. Repara que eu tenho a hidroxila, a metila, a etila e o hidrogênio. Então, eu tenho aqui dois isômeros possíveis, que eles acabam sendo a imagem no espelho. Só que elas são imagens que não são sobreponíveis. Se eu pegar uma moléculazinha e colocar em cima da outra, não se encaixa. Olha nessa molécula aqui, que é o D, o hidrogênio, ele está aqui nessa posição, vai se encaixar na posição da etila, e a etila aqui na posição do hidrogênio. Ou seja, são imagens especulares, só que não são sobreponíveis. A forma mais fácil de você enxergar isso é quando você olha a sua mão direita e a sua mão esquerda. A sua mão direita e mão esquerda, elas são como se fossem imagens umas das outras, tá? Elas são imagens. Só que, quando eu coloco elas no mesmo plano, eu não consigo sobrepor, elas não se encaixam na mesma posição. Tá? Então, é exatamente o que acontece com a moléculazinha que tem essa isomeria óptica, ou seja, com o isômero D, que é o destrógeno, e o isômero L, que é o levógeno. Tá? Então, eu tenho lá esse isômerozinho aqui, que é o D, ele já disse que é o D, tá? Mas não dá para identificar só olhando assim, não. Ó, nome disso. É um par de enantiômeros. É a imagem no espelho, tá? É o nome mais utilizado. Também pode aparecer lá como não vou conseguir falar. Enantiomorfos, foi. E antípodas ópticos, tá? Então, pode ser esses aqui. Só que o mais comum é enantiômero. Se falar enantiômero, eu estou falando de isômeros ópticos, tá? E um detalhe, eu tenho aí diferença de enantiômero e diastereoisômero, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas eu tenho diferença de enantiômero e diastereoisômero. O enantiômero é a imagem um do outro. O diastereoisômero eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui ó, a imagem no espelho, tá? Isômero D, o destrógeno, e isômero L. Deixa eu ver se eu vou falar aqui. Ah, aqui já vai direto para a luz. Bom, deixa eu voltar ali rapidinho. Esse isômero D, ele também recebe outros nomes, outros prefixos, tá? Ele pode ser chamado de isômero D, de destrógeno, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Pode aparecer na questão, principalmente específica. D de destrógeno. Ele pode aparecer de R, tá? Que é direita em inglês, tá? Ou positivo. Tudo bem? Então, ó, o destrógeno, ele pode ser chamado de isômero D, o isômero R, de direita em inglês, beleza? Ou o isômero positivo. Já o isômero L, né, que é o levógeno,
ele pode ser chamado de isômero L, isômero S. Opa, S é diferente. Por que ele pode ser chamado de isômero S? Alguém pode me dizer? Ele pode ser chamado de isômero S? Alguém sabe por quê? É até uma curiosidade legal. Porque é esquerdo, né? E sabe qual é o nome científico de canhoto? É sinistro. Por isso isômero S, tá? Sinistro. Então ele pode ser chamado de isômero L. Se você é canhoto, você é sinistro, tá? Tem até um amigo que é professor de química também, o nome dele é Tassiano. Ele é um grande amigo e ele se auto-intitula Tatazão Sinistro, né? Porque Tassiano e ele é canhoto, então ficou desse jeito, né? Eu acho engraçado, mas tudo bem. Vamos lá. Então, ó, isômero L, tá? De Levógero. Ele pode ser chamado também de isômero S, de sinistro, tá? Ou o negativo. Pode aparecer qualquer um desses nomes aí. Se aparecer D, R ou positivo, eu estou falando do destrógeno, tá? Se aparecer L, S ou negativo, eu estou falando do levógeno. Como que eu consigo identificar esses caras? Aí sim a gente fala da luz polarizada, tá? O que acontece? Ocorre quando uma substância tem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Então, o isômero óptico, ele tem essa capacidade, tá? Como que funciona a luz polarizada? É um conjunto de ondas eletromagnéticas que se propaga em apenas uma direção, um sentido, tá? Eu criei um polo para a luz, beleza? O que acontece? O destrógeno, ele vai fazer com que a luz ela sofra um desvio para a direita, beleza? D de direita, D de destrógeno. Já o levógeno, ele já vai fazer o quê? Ele vai desviar a luz para a esquerda, beleza? Agora, e se não tiver desvio da luz? Aí eu posso ter algumas situações que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Eu posso ter uma molécula que é opticamente inativa. Primeiro motivo, ela pode não ter o carbono quiral. Ela pode não ter o carbono quiral. Se não tem carbono quiral, não tem isomeria óptica, não tem atividade óptica, a luz polarizada não sofre desvio. Esse aqui, a princípio, é a única forma que você tem de desviar a luz polarizada. É através de um fenômeno, de uma moléculazinha que tem carbono quiral. Se não tiver, não sofre desvio nenhum. Beleza? Galera, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Beleza, né? Vamos lá. Enantiômeros, enantiomorfos ou antípodas ópticos. O que é isso? Olha lá. Eu tenho aqui, ó, a mesma moléculazinha que estava lá em cima. Olha aqui, é a imagem no espelho, tá? É a imagem no espelho. Olha aqui, ó. Espelhinho, carbono quiral. Isso aqui não me interessa. Isso não é quiral. Só me interessa se eu tiver carbono quiral, assimétrico, não tem nada de igual. Ah, Cid, mas lá naquela moléculazinha eu tinha carbono de um lado e carbono do outro. Essa aqui, olha lá, se liga, aqui eu tinha carbono de um lado e carbono do outro. Galera, presta atenção que muita gente erra aqui. Eu tenho que analisar todo o radical, todo o radical. Aqui eu tenho uma etila, aqui eu tenho uma metila. Se mudar um hidrogênio, cara, já mudou a molécula, tá? Então, ó, se eu tiver radicais diferentes, nesse caso uma metila e uma etila, é carbono e carbono, não interessa. Esse radical é diferente desse, eu sempre olho tudo, a molécula toda, o radical todo, tá? Então, eles são diferentes. Mudou qualquer coisa nesses radicais, então eu passo a ter um carbono quiral, tá? Muita gente olha só o que está do ladinho ali. Não é, olha tudo. Ah, eu tenho igualdade de. Ah, então, beleza. Aí eu tenho lá CH2 e uma carboxila. Do outro lado, CH2 e uma carboxila, então tá tudo igual. Então não tem isomeria, não tem carbono quiral ali. Tá? Fique esperto com isso.
Olha o que está acontecendo. Aqui, ó, a imagem no espelho. Agora, qual dos dois é o destrógeno e qual dos dois é o levógeno? Dá para saber aqui olhando a molécula? Não. A única forma de eu descobrir isso é através do teste da luz polarizada. Beleza? Desse jeito aqui que a gente consegue descobrir, fazendo o testezinho da luz polarizada, aí a gente consegue... Oi, fala para mim. Nunca caiu não, né, para saber se é levógeno ou destrógeno. Não. Na verdade, você não... Para você saber isso, ele teria que dar o indicativo se a luz está sofrendo desvio para a direita ou para a esquerda. Porque olhando só a molécula não tem como. Tá? Mas assim, eu não me lembro de uma questão que ele tenha pedido isso. Ele pode até pedir para você qual é o ângulo do desvio da luz. A gente vai fazer uma questãozinha parecida com essa. Ele pode pedir. Tá? Mas aí depende de quanto que a moléculazinha desviaria a luz e a porcentagem que eu tenho de cada molécula dentro da mistura. Tá? Mas dizer se vai desviar para a direita ou vai desviar para a esquerda, é só você saber. Destrógeno para a direita, levógeno para a esquerda. Beleza? Tá bom. Isso é bem legal saber. Isso cai bastante. Isômeros opticamente ativos, como que eu calculo? Isômeros opticamente inativos. Essa aqui é uma fórmula, mas eu poderia aparecer aqui também com 2 elevado a n menos 1, que é a metade. Tá? Bom, o que acontece, galera? Eu tenho aqui o seguinte. 2 é base 2, porque eu tenho 2 isômeros possíveis. O destrógeno e o levógeno. Tá? E aqui é a metade. A gente já vai falar o porquê que é a metade aqui. Mas olha lá. O número de estereoisômeros opticamente ativos é igual a 2 elevado a n, sendo que n é o número de átomos de carbonos quirais diferentes existentes na molécula. Beleza. Então, você vai descobrir o número de carbonos quirais dentro de uma molécula e vai ver quantos são possíveis. Vamos lá. Dá uma olhada aqui. Se eu tiver, por exemplo, olha lá. Deixa eu ver. Cá, volta. Beleza. Aí, ó. Beleza. Quantos carbonos quirais essa molécula possui? E aí? Fala para mim. Esse primeiro aqui é quiral? Não, por quê? 3 hidrogênios. Beleza? Se eu tiver 2 iguais, já não é mais centro quiral. Tá? Esse aqui é quiral? É hidroxila, carboninho, metila, radical e a quarta ligação é com hidrogênio. Então, esse cara aqui é quiral. Eu tenho 1. Esse é quiral? Esse não, tem 2 hidrogênios. Esse é quiral? O que vocês acham? Esse aqui. Esse da carbonila. Vocês acham que ele é quiral? Sim ou não? Pode falar. Não. Por que não? Ligação dupla. Exatamente. Para ser um carbono quiral, ele tem que ser um carbono de hibridação sp3. Ele tem que estar fazendo apenas ligações simples. Então, a carbonila aqui está fora. Não me interessa. Tem dupla, já esquece, não é centro quiral. Dentro do anel benzênico, nenhum deles vai ser quiral. Não tem como, todos eles têm hibridação sp2. E muitas das vezes aparece esse carinha aqui, tá? Muitas das vezes aparece esse carinha aqui, indicando lá, dentro de uma cadeia maior, aí, cara, fica esperto. Se está perguntando carbono quiral, já elimina o benzeno, ele já está fora, tá? Então, exclui ele. Vamos lá, esse não é quiral, esse não é quiral, porque ele tem 2 hidrogênios, esse é um centro quiral. Então, olha lá, 1, 2, 3 com cloro e a quarta ligação com hidrogênio. Esse é um centro quiral. Logo, isso aqui vai ser, ó, lembra que é
2 elevado a n. Só que n vai ser o quê? O número de carbonos quirais que a molécula possui. Como ali eu tenho 2 carbonos quirais, é 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. Isso vai me dar, então, 4 isômeros ópticos possíveis. Se liga. Desses 4, 2 são levógeros e 2 são destrógeros. 2 são levógero e 2 são destrógeno. Presta atenção nisso agora, tá? Isso aqui é o que é possível. Agora, olha para mim aqui, para a gente ver uma coisa. O que acontece? Lembra que eu falei que existe um nome feio, né, que existe lá o enantiômero e o diastereoisômero. O que é o enantiômero? Eu já falei para vocês. O enantiômero nada mais é do que a imagem no espelho, tá? É a imagem no espelho um do outro. Beleza, então, isso é um par de enantiômero. Agora, diastereoisômero. Diastereoisômero é quando eu tenho o isômero óptico daquela molécula, tá? Eu tenho o isômero óptico daquela molécula, mas ela não é imagem espelhada. Exemplo. Aquela moléculazinha que eu mostrei para vocês agora, ela tem 4 isômeros possíveis. Desses 4, 2 são levógero e 2 são destrógeno. Então, ó, volta para mim. Imagina o seguinte, ó, 2 e 2. Imagem no espelho. Beleza? Esse é imagem desse. Beleza. Esse é imagem desse. Beleza. Então, aqui eu tenho um par de enantiômeros e aqui eu tenho outro par de enantiômeros. Mas são todos isômeros. Isômeros ópticos da mesma molécula. Beleza. Agora, se eu pegar esse aqui com esse aqui, eles já não são mais a imagem. Eu tenho o indicador e o médio. Beleza? Eles continuam sendo isômeros, tá? Porque eu tinha 2 destrógeno e 2 levógeno. Beleza. Então, olha lá. Então, na verdade, eu tinha aqui, ó, 2 destrógeno e 2 levógeno. Isso. Então, ó, destrógeno, levógeno, destrógeno, levógeno. Beleza. Da mesma molécula. Só que se eu pegar diferente, ó, imagem, imagem, esse é uma imagem. Beleza. Aqui eu já tenho um par de isômeros ópticos que não são imagens. Então, o nome já não é mais enantiômero, é diastereoisômero. Ou seja, se é imagem, é enantiômero. Ah, não é imagem, então é diastereoisômero. Tá? É só para você, caso apareça lá na provinha de vocês, se falar alguma coisa disso, para você ter essa noção. Então, toda vez que aparecer enantiômero, par de enantiômeros é a imagem. Diastereoisômero é um isômero óptico, só que não é espelhado, tá? Tem diferença lá na organização. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Teve uma questão da UERJ que eu botei para vocês, que deu a fórmula estrutural e perguntou, acha essa questão para mim, por favor, perguntou qual era a porcentagem dessa molécula dentro dos isômeros possíveis. Eu acho que alguém me perguntou essa questão esses dias. Sara, você perguntou para mim isso, ou você? Acho que não. Acho que não. Alguém estava falando disso para mim esses dias, falando de uma molécula. Foi Milena, você me perguntou? Foi você que perguntou isso? O que eu não lembro? É uma questão falando de isomeria, que tinha uma molécula, e essa molécula tinha uma porcentagem, queria saber qual era a porcentagem dessa molécula nos isômeros possíveis. Eu acho que foi você que me perguntou. Lembra que tinha que calcular a porcentagem, o número de isômeros? Eu acho que foi você, não tenho certeza não. Eu não lembro, eu sou super esquecida, mas eu posso olhar aqui. Vendo as mensagens que você mandou para mim, vê se tem essa questão, por favor. Beleza? Me ajuda, por favor. Tá? Que aí eu vou até montar a molécula rapidinho aqui para a gente ver o que aconteceu. Uma questão da UERJ falava desse assunto mesmo. Tá? Só caiu de uma forma que não era muito comum. Foi até interessante.
tá? Bom, voltando para cá. Fui eu. Você, você consegue falar para mim? Você consegue espelhar a molécula? Você sabe fazer isso? Não, eu acho que tem que sair. Eu posso reenviar no seu WhatsApp. Ah, manda para mim que vou colocar ela aqui. Manda para mim, por favor. Vou colocar ela aqui. Que a gente faz ela rapidinho aqui. Eu já tinha até saído do WhatsApp. Rapidinho. Obrigado, Mas Milena. olha só, eu tirei a foto da folha que eu imprimi. Eu vou tentar tirar print da questão na apostila e te mando de novo, porque a foto tá bem ruim. Eu só tirei pra você ver mais ou menos. Calma aí. Não, dá para ver. Dá para ver, eu vou espelhar ela aqui. Tranquilo. Como é que faz para abrir? Ah, assim, clicando em cima. Olha aqui, galera. O que está acontecendo com essa moléculazinha aqui? Olha o número de isômeros ópticos possíveis aqui. Tá vendo que tem logo de cara um benzeno aqui no meio? Já esquece ele. Olha o que ele está dizendo. Ó, o aspartame utilizado como adoçante corresponde a apenas um dos estereoisômeros. Beleza. Admita que, em um processo industrial, tem-se obtido a mistura em partes iguais de todos os isômeros possíveis. Nessa mistura, o percentual de aspartame é... Galera, quantos... Essa aqui é uma molécula. É uma das possíveis. Tá? Quantos isômeros ópticos possui? Olha aqui, já está marcado. 1, carbonilo esquece. 2, aqui tem 2. Então, ó, mesma coisa. 2 elevado a 2. Eu tenho 4 isômeros possíveis. Se eu tenho 4 isômeros ópticos possíveis nessa molécula, quer dizer que essa daqui é 1/4, ou seja, é 25%. Todo mundo acompanhou o que aconteceu? Alguém ficou muito perdido nessa questão? Tudo bem, galera? Conseguiram acompanhar isso? Tudo bem. Tudo bem. Beleza, beleza. Então, galera, foi desse jeito. Milena, conseguiu entender a questão? Aham, consegui. Beleza, beleza. Valeu, galera. Deixa eu sair daqui, senão vai ficar focando mensagem aqui pra gente. Nossa, o computador tá lento. Vamos lá. Voltando para cá. Aqui, galera. Então, já sei calcular o número de isômeros ópticos. Bem tranquilo, bem fácil. Agora, número de isômeros opticamente inativos. 2 elevado a n sobre 2 é metade, né? Metade disso. O que acontece? Já o número de mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica, galera? Uma mistura racêmica é uma mistura que eu tenho 50% de destrógeno e 50% de levógeno. Tá? Por exemplo, eu tenho lá uma solução, aí eu coloquei 40% de um, 60% do outro. Tem desvio da luz? Tem desvio da luz. Tá? Só que nesse caso, eu vou ter um desvio que não vai ser o total. Lembra que eu estava falando da questão do cálculo? Como que é feito isso? Vamos supor que eu tenho o seguinte, que eu tenha lá uma situação onde o desvio da luz ele seja aí de, vou colocar aqui 30 graus. Não tem que colocar grau aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Grau, grau, grau. Não sei. Acho que é esse aqui. Ah, ok. Beleza. Se eu tiver
O isômero puro, 30 graus, tá? Mas aí eu coloquei do destrógeno, 60%, tá? Beleza. De quanto vai ser o desvio? Galera, vamos lá. Como a gente vai fazer esse cálculo? Deixa eu sair daqui, senão vai ficar focando mensagem. Droga aí. Vou ver se sai. Acho que eu preciso de ajuda para sair daqui. Fechou. Fechou. Beleza. Vamos lá. Voltando para cá. Aqui. Voltando para cá. O que aconteceu? Perceberam que eu fiz bobagem, né? Então, volto para cá. Galera, o que acontece? Se eu tivesse a moléculazinha apenas destrógeno ou levógeno, bom, se eu tivesse só o destrógeno, seria 30 graus para a direita. Se eu tivesse o levógeno, seria 30 graus para a esquerda. Mas eu tenho 60% do destrógeno, tá? De quanto seria o desvio dessa luz? Vamos lá. Primeira coisa, galera. Pensa comigo. Se eu tenho 60% de um, eu tenho 40% do outro. Concorda comigo? Então, eu tenho 60% e 40%. Só que um detalhe, 40% vai anular o outro 40%. Apenas 20% disso aqui é que vai desviar a luz, tá? O que vai acontecer? Se eu tivesse 100%, o meu desvio da luz seria de 30 graus. Beleza. Como eu tenho 20% desse cara aqui que não está sendo anulado, de quanto seria o desvio da luz? Beleza. Aí seria X. O X seria aqui, corta 0 com 0, 0 com 0, seria de 2 graus, cortou 6 graus. 3 vezes 2 seria de apenas 6 graus. Esse seria o desvio da luz, tá? Acompanharam o raciocínio? Como eu tenho 60% de um, quer dizer que eu tenho 40% do outro. Não é uma mistura racêmica. Na mistura racêmica, eu tenho exatamente a mesma coisa, de destrógeno e levógeno. Então, eu não tenho desvio da luz para lado nenhum, tá? Para sentido nenhum. Então, ó, de quanto vai ser o desvio nessa mistura aqui? Vamos lá. Se o desvio total era de 30 graus, então tudo desviaria 30. Como eu tenho 60 e 40, 40 anula 40, sobra 20. Então, o desvio vai ser de 3 vezes 2, 6 graus. Acompanharam o que eu fiz aqui? Alcides, eu não entendi nada disso de 40 anula 40. Vamos lá. Beleza. Aqui. Vamos lá. O que é uma mistura racêmica? Foi quem falou comigo? Foi Nara? Isso. Nara, imagina o seguinte. O que é uma mistura racêmica? Uma mistura racêmica é uma mistura que eu tenho 50% de cada um. Tá? Então, eu tenho 50% de destrógeno, 50% de levógeno. Eu tenho partes iguais dos dois isômeros. Tudo bem? Beleza até aqui? Aham. Beleza. Nesse caso, a luz não sofre desvio nenhum, porque metade joga para a direita e metade joga para a esquerda. Beleza? Então, não tem desvio. A luz segue reta. Agora, vamos supor que eu não tenho uma mistura racêmica, que eu tenha 60% de um e 40% do outro. Concorda comigo? Já não é mais racêmica. Eu tenho uma porcentagem maior de um, conforme eu disse.
Vamos lá. Se eu tivesse só de um isômero, só de um deles, o desvio seria de 30 graus. Para a direita, destrógeno, para a esquerda, levógeno. Tudo bem? Sim. Aqui foi. Beleza. Bom, se eu tivesse 60 e 40, pensa só. Esses 40 aqui conseguem anular 40 do outro. Beleza? Só que eu tinha 60. Sobrou quanto? Sobrou 20. Então, o desvio ele não vai ser equivalente aos 100%. Vai ser equivalente a apenas quanto? A 20%. Conseguiu acompanhar isso? Ah, entendi, sim. O que eu tiver de um, ele vai anular o outro. Então, o desvio vai ser referente àquilo que sobra, àquilo que está a mais. Beleza? E é uma porcentagem, uma regra de 3. Entendi. Beleza? Ficou claro? Então, esses 6 graus é o que mesmo? Esses 6 graus é o desvio equivalente ao que não foi anulado pelo levógeno do outro. Cadê? Aqui. Se eu tivesse 100%, se eu tivesse 100%, o desvio seria de 30 graus. Beleza? Só que eu tenho 60. Se eu tenho 60 de um, eu tenho 40 do outro. Isso aqui, você já tem que imaginar. Quer dizer que de levógeno, eu tenho 40%. Beleza? 40 desse anula 40 desse. Sobra 20. Se fosse puro, o desvio seria de 30 graus. Mas como eu tenho 20% de excesso de levógeno, de destrógeno, então o desvio vai ser X. Regra de 3. Esse aqui é o desvio equivalente aos 20% que não foi anulado por esses 40%. Ficou claro agora? Entendi. Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta disso aqui? Tudo bem? Isso aqui é um exemplo, assim, é só números, é só em cima de porcentagem. Não tem muito mistério, não. É em cima de porcentagem de desvio de luz. Beleza? Vamos voltar lá. Então, galera, mistura racêmica, olha lá, eu não tenho atividade óptica, tá? Por isso, vamos lá, eu tenho 2, né? Nesse caso, 2, o destrógeno e o levógeno, mas como é uma mistura racêmica, não vai ter nenhum que vá desviar a luz. Um acaba anulando o outro. Então, ó, isômeros opticamente inativos, tá? Isso vale para mistura racêmica e também uma coisinha chamada composto meso, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Mistura racêmica. Mistura racêmica ou racemato é uma mistura equimolar de 2 enantiômeros. Beleza. Opticamente inativo, não desvia o plano da luz polarizada. Compensação externa, se liga nisso. São moléculas diferentes que se anulam. Beleza? São moléculas diferentes que se anulam. 40% de um anula 40% da outra. Nesse caso, na mistura racêmica, eu tenho 50%, 50%. É equimolar, quantidades iguais. Então, a mesma quantidade de estrógeno eu tenho de levógeno. Então, uma consegue anular completamente a outra. Então, não tem desvio da luz. Beleza? Moléculas diferentes. O isômero D desvia o plano da luz polarizada em um ângulo alfa. E o isômero L desvia a luz polarizada no ângulo menos alfa. Lembra que eu falei que o levógeno era negativo? Então, olha o desvio, qual vai ser? De 0 grau. Beleza? Numa mistura racêmica, o desvio é 0. Por isso que a gente diz que não possui atividade óptica, porque um acaba anulando o outro. Conseguiram entender isso aqui tudo? Tudo que a gente já tinha falado. Sim. Composto meso. O que é um composto meso, cara? É uma molécula que, apesar de conter centros quirais, presta atenção, não apresenta atividade óptica. Tá? Inativo por compensação interna, ou seja, a própria molécula se anula. Tá? Vamos lá. O que acontece aqui? Já volto. Quando eu falava de destrógeno e levógeno, eu estava falando de moléculas diferentes, que eram imagens, tá? Então, eu tinha lá o mesmo plano, moléculas diferentes, destrógeno e levógeno.
O composto meso, isso acontece dentro da própria molécula. Eu tenho a imagem acontecendo dentro da própria molécula. Tá? Então, é uma parte direita que é o espelho da parte esquerda, exatamente igual. Ou seja, é como se um lado funcionasse como destrógeno e o outro lado funcionasse como o levógeno. Por isso é compensação interna. A própria molécula, ela anula o desvio da luz polarizada. Tá? Metade dela desvia para a direita, metade dela desvia para a esquerda, então eu não tenho atividade óptica ali, mesmo tendo centro quiral. Aí você também aplica aquela formulazinha do que a gente viu, que é o 2 elevado a n sobre 2, que é inativo. Né? Então, você vai calcular o número de carbonos quirais e ver quantos isômeros inativos ela possui. Aí você trabalha com aquela formulazinha. Só se aplica em duas situações. Ou quando eu tenho uma mistura racêmica, ou quando eu tenho composto meso. Composto meso é o que mais aparece. Tá? A mistura racêmica, ela é mais teoria mesmo. Tá? E de vez em quando ela aparece em questões aí. Eu acho que já caiu no Enem. Acho que caiu no Enem. Não tenho certeza, não. Tá? Não estou com exata certeza disso. Vamos lá. Beleza. Então, galera, olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui, ó, centros quirais. Esse é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente de todo o resto. Só que olha só, esse carboninho aqui, esse é diferente desse, que é diferente da carboxila, que é diferente do resto. Só que se você cortar isso aqui no meio, olha lá, você tem o lado de cima exatamente igual ao lado de baixo. Então, ó, eu tenho uma imagem espelhada aqui. Então, ele é um composto meso. Tá? Então, ó, inativo por compensação interna, ou seja, a própria molécula ela se anula, ou seja, possui dois carbonos assimétricos. Beleza, pelo menos dois, tá? Com ligantes iguais. E um dos carbonos desvia a luz polarizada para um ângulo à direita e o outro carbono, o outro assimétrico, desvia para o outro ângulo, sentido contrário, que é a esquerda. Portanto, o desvio final ele vai ser nulo. Ou seja, o que é um composto meso? O composto meso é quando eu tenho espelhamento dentro da própria molécula. Beleza? Conseguiram entender tudo que eu falei, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo, a parte de isomeria? Alguma questão aí para a gente tirar dúvida? Então, Cides, Fala para mim. esse composto meso, ele tem isômeros, mas são isômeros inativos, certo? Sim, tem inativo. Ele tem centro quiral, mas ele não desvia a luz polarizada. Porque um lado desvia para a direita, o outro desvia para a esquerda, então não sofre atividade. Entendeu? Entendi. Beleza. O composto meso é isso. É como se... Imagina o seguinte, o jeito mais fácil de enxergar o composto meso é o nosso próprio corpo. Se você pegar a imagem aqui, né, o lado direito é o espelho do lado esquerdo, né? Lógico que algumas diferenças, né, por conta de... Mas a ideia, de uma forma perfeita, seria isso, né? O composto meso seria mais ou menos desse jeito. O lado direito exatamente igual ao lado esquerdo. Beleza? Aí não tem atividade. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? É como se todo composto meso fosse uma mistura racêmica mesmo, né? Tem diferença. A mistura racêmica, eu estou falando de moléculas separadas, beleza? Um destrógeno e um levógeno, uma imagem da outra. O composto meso é a própria molécula, onde eu tenho um lado da molécula como destrógeno e o outro lado como levógeno. Mas está tudo ligado. Tudo bem? Por isso que a compensação interna, porque a própria molécula ela se anula, e a mistura racêmica é compensação externa. São moléculas diferentes, só que uma anulando a outra. Ficou claro? Ah, entendi. Beleza? Essa é a diferença. A mistura racêmica são moléculas diferentes que se anulam. O composto meso é a própria molécula que é espelhada. Ficou claro agora?
Entendi, eu tava achando que era a mesma coisa praticamente, mas entendi. Não, são diferentes. Agora, rapidinho, só voltando aqui, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Lembra que eu fiz essa continha aqui? Quer dizer, então, que eu tenho 4 isômeros, né? Quer dizer, então, que eu tenho aqui uma mistura racêmica. Quer dizer que eu tenho 2 destrógeros e 2 levógeros? É isso que está acontecendo? Vocês acham que sim ou não? Para ser a mistura racêmica, eu tenho que afirmar que estão todos dentro do mesmo recipiente. Quando eu calculo isso aqui, preste atenção, eu estou calculando o número de isômeros possíveis. Eu não estou afirmando que está todo mundo junto. Beleza? Eu não estou afirmando que está todo mundo junto. Isso aqui é o que é possível dentro de uma estrutura. Tá? Agora, se eu estou falando para vocês, é uma mistura racêmica, então eu tenho exatamente a mesma proporção, dentro de um mesmo recipiente, de destrógero e de levógero. Conseguiram entender essa diferença? Sim ou não? Beleza? Alcides, Fala para mim. eu só não entendi uma coisa. No composto meso e na mistura racêmica, a gente sempre vai usar a fórmula inativa, que é 2 elevado a n sobre 2, ou também pode usar essa? É que eu não estou entendendo isso. O que acontece? Vamos voltar lá. Aqui. Se eu tiver isômeros opticamente inativos, eu uso essa aqui, porque eles se anulam, tá? Isso aqui serve tanto para mistura racêmica quanto para composto meso, porque eles se anulam. O que existe? Existe isso, só que eles estão anulados, tá? Porque é sempre a metade. Então, eu teria que... Aqui eu tenho destrógeno e levógeno. Então, isso aqui é o que é possível. Aqui não. Como eles se anulam, então eu considero apenas a metade disso, uma parte. Então, por exemplo, essa fórmula eu uso, só que assim, mistura racêmica quase não aparece, tá? Eu nunca vi em questão de vestibular isso aqui, não. A gente usa isso aqui basicamente para composto meso, que aí você vai ver o número de carbonos quirais, vai ver que eles são imagem espelhada. A UERJ teve uma questão dessa, segunda fase. Você vai ver lá o espelhamento, tá? Então, você vai ver que o lado direito vai ser igual ao lado esquerdo, então vai ser um composto meso. Então, você calcula o número de isômeros com a fórmula dos inativos. Beleza? Se não for composto meso, então você usa 2 elevado a n, que é o número de isômeros ativos. Inativos é sempre a metade. Beleza? Entendi. Tranquilo. Cid, Eu. no caso dos diastereisômeros também é esse de opticamente nativo, né? Não. No caso dos diásteres, porque eu tenho enantiômero, diástero e isômero. Qual é o lance? São só nomenclaturas, é só comparativo. Porque o enantiômero é o espelhado. O diástero isômero também é isômero, só que não espelhado. Lembra que a gente fez a questão onde eu tinha 25%, a questão que a Milena me mandou? Lembro. Então, eu tinha 4. Desses 4, 2 são destrógeno e 2 são levógeno. Um vai ser espelhado com o outro. Aí eu tenho enantiômero. Eu tenho 2 pares de enantiômeros. Beleza? Só que se eu pegar... Deixa eu olhar para vocês, peraí. Então, eu tenho espelhamento aqui. Então, eu tenho esse enantiômero com esse e esse enantiômero com esse. Beleza? Então, são espelhados. Mas se eu pegar o indicador e o médio, eles continuam sendo isômeros. É outro 25% e outro 25%. Tá? Então, olha lá. Só que eles não são imagens espelhadas. Então, eles não são enantiômeros. Eles são diastereisômeros. Beleza? É só essa diferença. O enantiômero é o espelhado, é o isômero que é espelho, e o diastereisômero é o isômero que não é espelho. É só isso. Beleza? Entendi, eu achava que o diastereisômero se relacionava com ele ser ativo ou não, mas é só essa diferença mesmo que você falou. Funciona. Beleza? Mais alguma dúvida, crianças? Parte de isomeria toda, pode fazer exercício, tá?
Mata tudo aí, se tiver dúvida, fala comigo. Tá bom? E quinta-feira, exercício de pilha. A gente vai trabalhar a parte de pilha na parte da tarde. Tá bom? Beijo, galera. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Se cuidem.